Tô pegando o avião, mas o ônibus para Nova York, que tá muito quente no Brasil. Este é apenas um trecho de um vídeo que tem muito significado, tanto para quem fala quanto para quem escuta. É um bate-papo entre um profissional da área de psiquiatria com uma mulher em tratamento de saúde mental. A identidade dos pacientes é sempre preservada. Alguns minutinhos de um diálogo que ajuda o enfermeiro maranhense Ronald Silveira, especialista em transtornos mentais, a compreender o quadro clínico de pacientes atendidos em um hospital especializado em saúde mental da região metropolitana de São Luís. Pablo Vittar, amiga, quanto tempo! Meu Deus, eu sou fãzíssima da Pablo Vittar. Durante os plantões, ele liga a câmera do celular com a pré-autorização dos pacientes e familiares e começa a conversa, uma espécie de anamnese, uma entrevista de saúde que o profissional faz com o paciente para coletar o histórico médico, os sintomas atuais e o hábito de vida, o que vai servir de base para definir o diagnóstico e o tratamento adequado. Ele simplesmente deixa o paciente ser quem ele é, falar. E dessa fala nasce confiança, alegria e melhora do quadro clínico. Eles se sentem muita vontade. Hoje eles até falam em enfermeiro Ronald, vamos gravar uma entrevista. Vamos gravar uma entrevista. E aí eu começo, boto o celular e eu pronto, vamos, o que tu quer falar hoje? E lá ele começa a falar sobre... Aí começa aqueles assuntos, óbvio que a maioria em delírios de grandeza, fala que é dono de empresas, de fazenda, tem milhões, tem aviões, e a conversa vai fluindo, mas tudo isso ali depois eu tenho que passar para o prontuário para mostrar a evolução do paciente. Fora do plantão, nós conversamos com o Ronald para entender este trabalho que foi parar nas redes sociais e fez ele conquistar quase 400 mil seguidores no Instagram nos últimos meses. Os vídeos estão à disposição de todos, mas com um principal objetivo: desmistificar os transtornos psiquiátricos e combater os preconceitos. Combater a psicofobia, um neologismo criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria que dá nome ao estigma, prejuízo e preconceito de quem sofre algum tipo de doença mental. A palavra que eu comecei com, inclusive, foi uma responsável lá do setor da unidade onde eu trabalho, que me falou: Ronald, isso que tu está fazendo é desmistificando a psiquiatria, porque hoje a psiquiatria ela tem um tabu enorme. O paciente que tem um transtorno mental e está numa unidade dessa, ele está amarrado, ele vai te bater, ele vai te xingar, e não é isso. Às vezes ele precisa de uma abordagem, às vezes ele precisa de uma escuta, de empatia, às vezes ele precisa que a gente esteja ali só do lado e segure a mão, porque a psiquiatria, eu costumo falar que a gente trata o invisível. O sucesso dos vídeos foi uma surpresa, mas as dúvidas, preconceitos e desinformação ainda na sociedade sobre doenças mentais não é. O enfermeiro convive diariamente com a discriminação da sociedade quanto aos pacientes com transtornos psiquiátricos. Isso em um país que ocupa o primeiro lugar em quadros de depressão na América Latina, segundo o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde. Além dessa posição assustadora, o Brasil também está no terceiro lugar no ranking mundial das doenças mentais. Se você tiver uma sociedade preconceituosa, arredia e que trate mal os doentes, fatalmente esses doentes serão excluídos. A própria sociedade é excludente. Não é só a psiquiatria, a própria sociedade em si exclui o drogadicto, o drogado, exclui o psicótico, o esquizofrênico, são excludentes, exclui suicida. Você fala de tudo, mas não pode falar de suicídio. E se deve falar. Se deve falar das doenças psiquiátricas como se fala de qualquer outro assunto. A escuta, ela percorre todo o processo psicoterapêutico. A anamnese é o processo inicial, onde a gente colhe dados, informações importantes sobre o histórico de vida, mas a escuta qualificada é, de fato, a intervenção mais necessária dentro do contexto terapêutico, porque é ela que vai possibilitar essa abertura para o contato e essa disponibilidade de entrega entre o paciente e o profissional. Todos os dias, alguém no mundo, infelizmente, recebe o diagnóstico de uma doença mental. Depressão,
ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, entre tantos outros problemas que atingem crianças, jovens, adultos e idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 720 milhões de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de transtorno mental. Isso representa, em média, 10% da população mundial. De acordo com o Dr. Rui Palhano, médico psiquiatra, referência no Maranhão em tratamento de pacientes com transtornos mentais, e o atendimento de escuta humanizado tornou-se imprescindível, promovendo ambientes de cuidado em saúde mental mais acolhedores. O maior processo de humanização da psiquiatria é o processo de inclusão do doente, e não de exclusão, como se fazia antigamente. A psiquiatria, secularmente falando, atrás, era uma psiquiatria excludente. Ele retirava o sujeito do convívio. Hoje nós queremos incluí-lo no convívio, agora desde que ele esteja sem sintomas agudos. Há 8 anos, o enfermeiro Ronald dedica-se ao atendimento de pacientes em cuidados de saúde mental. Em maio, ele foi reconhecido pelo Conselho de Enfermagem do Maranhão, o COREN, recebendo o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem. O Ronald é um desses profissionais que eles quebram um pouco o estigma e apresenta para a sociedade um trabalho de qualidade, né, dentro dos parâmetros do Conselho Federal de Enfermagem, fazendo diagnóstico, prescrição de enfermagem, que são diferentes de diagnósticos de outros profissionais. Então, isso traz um reconhecimento para essa categoria, que diuturnamente está debruçada sobre ciência, sobre ética, sobre os princípios legais da forma de melhor conduzir esses pacientes. E talvez uma das formas mais tocantes do trabalho do Ronald é o fato de sensibilizar a sociedade com relação a tirar esse preconceito da saúde mental. O reconhecimento também vem dos pacientes do Ronald. Falas de carinho e agradecimento que chegam até a emocionar. Gosta de mim, né? Te amo, mano. É? Te amo. Eu choro. Não chora, mas o que vai chorar? Eu gosto do Ronald. Eu gosto. Ronald conta que alguns pacientes perdem o medo do julgamento, vergonha ou dificuldade de reconhecer os próprios sintomas. Aceitam com mais tranquilidade seguir os tratamentos e o uso dos remédios prescritos. Primeiro, consigo ter uma confiança com o paciente, porque eu conversando com ele e uma conversa... Para ele é uma conversa de uma rotina, uma conversa bem normal. E já para mim eu vejo muito o lado científico, eu vejo os delírios que ele tem, eu vejo a questão de alucinações, comportamento, tudo é avaliado. Conforme o paciente vai falando, vai se expressando e tendo confiança na abordagem que eu tenho, eu passo para o médico e a gente pode dar seguimento ao tratamento. Ouvir e compreender ajudam a acabar com o pré-julgamento. Todo paciente de doença mental tem uma história para contar e espera um ouvinte acolhedor que ajude a transformar dor e sofrimento em esperança. Ronald está cumprindo esse papel.